tarde a todos. Estamos aqui no Congresso da SBHCI 2018 e temos o prazer de contar com o Dr. Carlos Jasmin, que é diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira. E em cima disso, eu gostaria de perguntar qual é o papel da AMB nessa interação entre sociedades, operadoras, como é que isso pode ajudar na tradução de uma melhor valoração do nosso honorário? É difícil quando a gente pensa na AMB como uma gestora desse processo. Toda vez que a gente pensa que alguma única entidade será capaz de nacionalmente discutir determinados fatores, é quase que impraticável. Nós temos alguns exemplos de que as sociedades em separado em cada estado, principalmente os estados menores, elas conseguem ganhos que são sempre maiores do que aqueles que se conseguem coletivamente. O que a AMB deve e tem que assumir é sempre o papel de intermediação. Ela tem sempre que aproximar as sociedades a esses fatos. E a gente, de uma certa forma, já vinha tendo isso desde o mandato que o Zilli vinha tocando a defesa profissional da AMB, e agora a gente com certeza vai manter isso e talvez até incrementar um pouco mais. Da forma que vai ser, quanto mais as sociedades nos solicitarem, quanto mais as sociedades nos apresentarem os caminhos, a aproximação será muito mais fácil. Nós passamos por um momento extremamente difícil no passado e parece que as coisas estão recuperando, de economia, de medicina, de ânimo. Pelo menos eu sou do lado otimista. Eu poderia contar com esse otimismo da AMB? Parece que está havendo algumas costuras da AMB com algumas operadoras, Unimed. Será que nós poderíamos replicar isso? Posso ficar otimista? Posso passar esse otimismo para o associado? Eu sempre sou otimista, eu estou envolvido nisso há mais de 25 anos. Se eu não fosse otimista, eu deveria ter pego minha bengala, minha mochila e ter ido embora, porque seria a melhor conduta. Eu acho que isso ainda é sempre possível. Nós precisamos ter uma atuação política, a ação das sociedades, da classe médica dentro do Congresso Nacional é um fator decisivo para que tudo seja conseguido. Agora, a partir desse fato, a AMB e todas as sociedades precisam trabalhar em conjunto para que isso seja conseguido. Nós temos um exemplo, não sei se posso citar, o exemplo da Unimed que está sendo trabalhado com a Sociedade de Ortopedia. Isso começou da seguinte forma, e aí é uma proposta que eu faço a vocês. Nós fizemos uma revisão total do que tange a ortopedia dentro da CBHPM. Foram feitas as revisões de todos os 700 e tantos itens que lá existem relativos à ortopedia. E depois disso feito, nós tínhamos o quê? Vamos continuar com uma tabela que, como sabemos, é pouco aplicável, né? Quais são as operadoras que realmente trabalham com ela? Eles copiam os dados, copiam a numeração ou fazem numeração semelhante, mas a valoração é sempre diferente. Então, se isso fosse feito e jogado numa gaveta, nada adiantaria. Fizemos então a proposição de construir uma aproximação com as operadoras, solicitando um reajuste desses valores e, em contrapartida, a sociedade vai dar informações que de uma maneira direta, venham reduzir as despesas que eles têm com judicialização, com o fato de terem auditores, inúmeros auditores para poder frear o ímpeto que lamentavelmente existe na solicitação de alguns fatos. E o exemplo disso é a Unimed que está sendo feita agora com a SBOT. A Unimed convidou a Sociedade de Ortopedia para fechar um acordo em torno disso, com a melhora do honorário médico e, em contrapartida, a Sociedade de Ortopedia vai dar o caminho das pedras para que eles possam seguir com um custo mais baixo e com menor custo de operacionalização desse processo. Para finalizar, você acha que isso é aplicável, por exemplo, para a nossa sociedade imigrante? Nós temos um monte de prótese, órtese, nós poderíamos enxugar e tentar ajudar. A AMB está disposta a ser esse parceiro? A gente pode sentar para conversar sobre isso? Sem dúvida, sem dúvida.
A proposta agora, foi apresentada inclusive pela MIUC na última reunião, que nós entremos nessa área, porque isso é uma área específica da Anvisa e da ANS, mais especificamente da Anvisa. Então, o que nós queremos agora é que todos os procedimentos nossos tenham um atrelamento ao material que possa ser solicitado. E se a sociedade contribui reduzindo o espectro de material e até mesmo o espectro de multiplicação de nomes, né, de sinonímias, isso faz com que as operadoras consigam reduzir o custo e trabalhar até com uma negociação diretamente com os fornecedores, de forma a reduzir o custo delas. E o nosso argumento para a Unimed foi: você vai baratear de um lado o seu trabalho, o seu custo, e vai transferir parte desse valor para o honorário médico. E foi o acordo que está sendo feito. Então, acredito que isso possa ser conseguido facilmente, e a MB está, com certeza, disponível para que isso seja feito. Gostaria de agradecer então ao Dr. Carlos Jasmin, acho que foi bastante proveitoso e no fim uma mensagem de otimismo. Obrigado a todos.